Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E nós estaremos falando sobre operações de position. Inicialmente, preciso verificar com vocês como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então possamos dar prosseguimento. Basicamente, pessoal, podemos ver os métodos Stormer, Busy e método Leandro sendo apresentados agora, fazem parte do conteúdo da área de análise da XP. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos olhar aqui, eu vou posicionar aqui o gráfico do Ibovespa, gráfico semanal. Semana passada nós havíamos comentado que o Ibovespa se aproximava de uma zona de compradores. E essa zona de compradores foi perfeitamente respeitada nesta semana, com a formação de um fundo duplo, num prazo mais curto. Se a gente colocar o diário, a gente vai visualizar esse fundo duplo? Não visualiza. Foi uma queda reta e uma subida reta. Podemos observar aqui, então, uma semana que fecha perto da máxima, com um viés de retorno à média mais provável. Então, aqui nós podemos antecipar as próximas semanas, tentando retornar à média móvel de 20, à proximidade de 53.460 pontos. Ok? Então, o viés para as próximas semanas para o Ibov se torna um viés mais bullish. Certo? Joia. Muito bem. Vamos olhar aqui agora também outras coisas que chamam a atenção em relação ao dólar futuro. O dólar futuro opera próximo da máxima dos últimos 6 anos. Isso não é pouca coisa. Tá? Mas ele formou aqui um triângulo simétrico e rompeu para cima. E nós sabemos que triângulos simétricos costumam marcar metade do movimento. O que significa que se nós pegarmos toda essa base e projetarmos para cima como alvo, o alvo dessa movimentação do dólar está em impressionantes 3,96. Muito importante a movimentação que o dólar está produzindo. Eu que tinha um alvo para o final do ano em 13,76, agora com esse rompimento sobe para 13,96 o alvo. Lógico que eu não posso comprar aqui agora, eu estou em cima de uma zona de resistência que é dada pelo topo anterior, 13,477, mas no próximo recuo do dólar eu sou realmente obrigado a estar tomando mais posições no ativo. Ok. Muito bem. Podemos observar aqui então o milho. O CCM15 vem dentro de uma zona de suporte dado pelo topo anterior rompido, se aproximou com formação de entrada de compradores que forma essas sombras inferiores aqui, formando um candle de reversão, uma estrela. O milho gera uma tomada de posição pelo método Stormer na ruptura de 27,38? Não seria uma boa entrada, no meu entender. Seria uma entrada muito ousada. Eu até acredito que o milho vai subir, pelo que eu estava observando do gráfico diário, que é uma cunha descendente. Mas do ponto de vista puramente de position, eu não tenho trade ainda na compra do milho. O BGV15, por sua vez, pessoal, veio operando dentro de uma tendência de baixa, formando um repique. Isso é muito bom. A gente vai esperar que esse repique termine para poder vender. Então, logicamente, nós não estamos pensando em comprar. Nós vamos esperar que fore mais uma semana, quiçá 2 semanas de alta, para que então nós possamos estar produzindo a venda na perda da mínima da semana prévia. Então, assim, eu vou esperar que o milho repique mais 1 ou 2 semanas, o boi repique mais 1 ou 2 semanas para que eu possa ter algum sinal de venda. É bem verdade que nós já temos uma realização frustrada de venda aqui, na perda de 140 com 81, coisa que eu acho que não deverá acontecer tão cedo. Então, eu nem coloquei ela como um sinal possível para a semana que vem. Ok? Muito bem. Tem uma pergunta do participante Bruno Parotti. Stormer, poderia dar uma olhada em Pomo 4, por favor?
Claro, bom, Bruno, vamos olhar aqui. Pomo 4, se nós afastarmos extremamente bem essa longa linha de tendência de alta aqui, dentro deste canal de alta, que ela vem operando num prazo decennial, nós poderíamos dizer que o papel fez um recuo. Na verdade, dá até fazer uma contagem aqui eliotista. Movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5. E aqui seria uma possível ABC. ABC. O alvo dessa C em R$ 4,09. Temos aqui também já a virada da média móvel de 20 semanas para cima. E temos a formação de um Mark Crisp na ponta da compra no gráfico semanal. Esse Mark Crisp seria acionado, Bruno, na ruptura de 2,58. Então, se a Pomo romper 2,58, estaria acionando o Mark Crisp de compra pelo método Stormer. O stop ficaria abaixo de 2,24. E o alvo seria no mínimo essa amplitude para cima, projetado para cima, para uma realização parcial em 2,98 e tentar conduzir o resto da operação lá para 4,09. Particularmente falando, eu começo a ficar cada vez mais bullish para Pomo 4. Tá, essas últimas 3 semanas aqui de recuo foram semanas estreitas, que possibilitaram, inclusive, um trader mais agressivo, bem mais agressivo. Pensaria talvez até em comprar a ruptura dessa semana que terminou, stop bem curtinho, já realizaria parcial na média móvel e tentaria levar o resto da posição em 4,09. Pergunta do Bruno se teria um eventual Joy de Napoli aí também. Vamos colocar então a média móvel de 3 exponencial. E com isso a gente pode confirmar a presença ou não deste Joy de Napoli. O Joy de Napoli utiliza uma média móvel de 3 exponencial, deslocada em 3 períodos. E sim, se nós conseguirmos fechar acima dessa média móvel de 3 novamente, sem ter perdido R$ 1,98, nós teremos um belo Joy de Napoli aparecendo dentro da Marco Polo. Aí vai ser mais um ótimo argumento pelo método Stormer de tomada de posição. Muito bem. Participante Patines. Boa tarde, Stormer. Poderias comentar o setor de bancos, em especial Itaúsa? Claro. Vamos olhar então primeiro a Itaú. Itube 4 se aproxima de uma época do ano que usualmente marca fundo, se aproximou de uma zona de compradores também mencionada na semana passada, fez um candle de reversão em cima dessa zona de compradores, e isso automaticamente, para quem opera retângulos, fica muito fácil. Para quem opera retângulos, basicamente o plano seria comprar a ruptura da máxima dessa semana que terminou, colocando o stop abaixo da mínima dessa semana, aqui, e colocando o alvo lá em 35,60. Então, quem opera o retângulo vai basicamente trabalhar essa movimentação aqui. Tem um alvo então aproximado de 16%, com stop de 8,96%. Então, o Itaú, bastante atraente. BBDC 4 no mesmo cenário, em cima da zona de suporte dada pelos fundos prévios, onde entrou muito comprador nos últimos meses. Também opera dentro de um retângulo. Essa entrada aqui, inclusive, percentualmente ela é mais atraente, eu acredito. O stop é mais curto, de 8,87, com um alvo um pouquinho mais curto, de 15,86. Então, os dois são similares aí. Mas também em zona de suporte. Banco do Brasil. Banco do Brasil não tem um retângulo tão clássico desenhado. Então, esse papel está pior de operar, na minha opinião, do que Itaú e do que Bradesco. Opera mais dentro desse triângulo descendente. Tá? O alvo até o triângulo, até a linha de resistência é 16%. Mas entre esses três, eu preferiria Itaú ou mesmo Bradesco, dentro do método Stormer. Já Itaúsa, por sua vez, esse é um papel que tem um padrão bem mais claro de retângulo do que o Banco do Brasil. A resistência mais próxima em 9,92. A gente vai ter uma resistência realmente em 9,06, mas a principal está em 9,92. Tá? O stop aqui é percentualmente mais acessível que o stop do Bradesco e que o stop do Itaú. Então, dentro do setor de banco, se nós formos calcular variação percentual para alvo, risco para alvo, nós poderíamos dizer que Itaúsa torna-se mais atraente de todas dentro do atual movimento. E um trader que operasse retângulo aqui,
trabalharia o rompimento dessa máxima, com o seu stop ficando abaixo da mínima dessa semana que terminou. Tá? Então, realmente, Itaúsa sendo uma agradável surpresa junto com o setor de bancos. A gente sabe que se o setor de bancos efetivamente subir, nós teremos então uma movimentação mais forte de alta dentro do mercado como um todo. Pergunta do Ney. Olá, Itaúsa tem a ver com a subida eventual da Vale 5? Obrigado. Não. O papel que estaria relacionado com a Vale 5 é a BRAP4. Tá? Não tem nada a ver com a Itaúsa. E o papel que está e o que está realmente relacionado com a Vale 5 é o minério de ferro. Tá? E a economia chinesa. Se a economia chinesa mancar, a Vale manca. Se o minério de ferro mancar, a Vale também manca. Tá? Então, esses são os principais. Tá? Visto então os principais bancos, né, vamos falar então de Sula 11, solicitação do Alexandre, e de Anim 3. Então, Sula 11 no gráfico semanal. Opera dentro de um longo e amplo retângulo, com suporte em 10,78 e resistência exatamente no ponto que se encontra agora, 17,06. Esse candle dessa semana, teoricamente, rompeu a resistência, mas é um candle muito amplo para ser operado. Como é que eu posso comprar agora e colocar um stop abaixo da mínima dessa semana? Não dá, é um stop muito longo. Então, particularmente falando, aqui eu tenho duas formas. Se eu estou acreditando no rompimento da tendência, da resistência, eu poderia tentar na semana que vem colocar uma compra na metade dessa barra, em 15,93, e tentar comprar por aqui, e colocando isso abaixo da mínima dessa semana. Seria uma alternativa factível para a Sula 11. Mas, particularmente falando, eu não faria absolutamente nada aqui. Eu esperaria romper, depois recuar e compraria o pullback em Sula 11. Anim 3. Anim 3 segue dentro de uma tendência de baixa, são topos e fundos descendentes. Está se aproximando de uma zona de suporte, mas dentro da tendência de baixa não me interessa muito o trade. Apesar da média móvel de 20 estar virada para cima, eu entendo que o papel não se encontra num bom timing pelo método Storm de entrada. Participante Ulisses Dias. Storm, você poderia dar uma olhada no mensal em algum dos papéis Segra 4, RDIN 3, Alpa 4, FESA 3 e sem preferências. Ótimo trabalho. RDN 3 tem uma baixa liquidez. Tá? Botamos aqui no mensal. Está em cima de uma zona de suporte dado pelo fundo de 2008, o fundo do Crash de 2008. Mas basicamente falando, vem operando numa tendência de baixa. Está bem afastado da média móvel de 20. Talvez um trade retorno à média pudesse ser possível. Não é bem o estilo position trabalhar retornos à média. Tá? O outro papel solicitado foi a Alpa 4. Alpa 4 virou tendência para tendência de baixa, produziu inclusive um sinal de venda semana passada, quando basicamente bateu na média móvel de 20 e perdeu essa mínima, um ponto contínuo de venda. Fez um Dunning de baixa essa semana, acionou o Dunning de baixa, e agora a movimentação mais esperada para a Alpa 4 seria a aproximação aqui de... na verdade não foi nem semana passada, foi no mês passado. Seria o recuo até R$ 6,24. No gráfico semanal, papel opera em tendência de baixa, dentro do canal de baixa também, indo buscar inclusive um sinal de venda de position na perda da mínima dessa semana que terminou, por um Dunning de baixa, indo programado também o alvo em 6,30. Não sei se vai haver BTC suficiente. Patinha Mariana, pode comentar Eletropaulo, obrigado, bom final de semana. Um dos setores mais fortes do mercado no momento, o setor elétrico. Tá? Eletropaulo fez um recuo até a média móvel de 20, aproximou-se dessa média móvel de 20, está em topos e fundos ascendentes ainda. Tá? Fez um candle de reversão, também chamado de inside bar. Alguns traders mais agressivos pensam em tomar a ruptura de 15,89 como seu ponto de entrada pelo método ponto contínuo. O stop ficando abaixo de 13,74 e o alvo dessa operação seria basicamente 161 da amplitude para cima, 19,42. É uma operação atraente, tá? Pelo modelo ponto contínuo.
Poderíamos considerar isso aqui uma onda 1, eventualmente uma onda 2 e aqui uma onda 3. Tá? Se for efetivamente uma onda 3, ainda teríamos gás para uma movimentação mais ampla de alta. Participante João. Petrobras, por favor. Bom final de semana. Vamos olhar aqui, João. Petrobras. Papel, dentro do recuo dele, se aproximou do topo anterior rompido, bateu no topo anterior rompido, fez um movimento de ABC. A gente pode dizer que esse é um ABC clássico, porque a amplitude de A, certo, é igual a 161% da amplitude de C, então é uma ABC clássica. Finalizamos o movimento C, em cima do topo anterior, e fizemos um candle de reversão. Ok? Tecnicamente falando, alguns traders mais agressivos, e aí teria que ser um pouco mais agressivo mesmo, já pensariam a tomada de posição na ruptura de 10,97, o stop ficando abaixo de 9,41, e o alvo seria no mínimo o topo prévio em 14,80. Esse seria o alvo principal. Tá? Pergunta do Ripper sobre qual seria a projeção mais provável para o Ibovespa em termos de alta. Bem, basicamente, se o Ibov respeitar perfeitamente aquilo que o Charles Down diz, ele voltaria para cá. Tá? Com uma resistência primeira em 53.500 e depois 58.800 pontos. Isso se for perfeitamente limpo o movimento do Ibovespa nas próximas semanas, nos próximos meses. Ok? Pergunta do Patini. Você não realizou operações de taxa? Estou desistindo desse tipo de operação, pois tops costumam ser doloridos e sem controle. Normalmente a operação de taxa que eu faço, eu compro o papel e enfio a venda bem dentro do dinheiro, de forma que praticamente não existe stop. Né? Eu vou ser exercido. Inexoravelmente. Tá? E aí com isso dá para fazer assim. Pergunta do participante David. Storm, poderia comentar a Vale 5 e Petro? Bom, Petro já foi comentado, David. A gente pode falar um pouquinho de Vale 5. Vale 5 opera numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, está em cima de uma zona de suporte. Mas, novamente falando, ela está muito dependente do minério de ferro, que está muito fraco, da economia chinesa, que também está muito fraca. Então, assim, eu não vejo um ponto de entrada seguro na Vale, nem na compra, nem na venda. Tá? Melhor é ficar longe desse tipo de ativo no momento, já que o papel realmente está muito fraco. A gente tem que procurar por aqueles papéis que estão efetivamente mais fortes. Tá? Isso é o principal realmente dentro daquilo que a gente costuma trabalhar. Se a gente está pensando em fazer alguma compra, a gente tem que buscar realmente os papéis que estão mais potentes no mercado. Para isso, eu tenho utilizado muito a força relativa, como vocês bem sabem, e tem sido muito fácil acessar a força relativa, basicamente porque eu tenho entrado nesse site aqui, ó, o site da Meta Robôs. Eu faço meu login ali, o cadastro gratuito. Opa, errei minha senha. Vou tentar entrar com o meu Face. Não sei se entrar com o meu Face ou não. Claro que entra. O legal é que ali eles têm uma área que já mostra exatamente as forças relativas. Ó, tu entra aqui, ó, meus robôs. E aí tem estudos, tendência. E aqui aparece, ó, os principais ativos. Se eu quero os papéis mais líquidos, vou botar só os mais líquidos.
Aqui aparece força relativa de 252 dias, dos últimos 30 dias, dos últimos 5 dias. Então, se a gente for olhar aqui, dos últimos 252 dias, ó, os papéis mais fortes são RADL3, SUSB5, Klabin, JBSS3, Lojas Renner, Zin3, TRPL4, Smiles, Grendene e VEG. Então, se a gente olhar só essa lista aqui e operar só essa lista aqui, nós estamos muito bem com positions. Tá? Eu vou tirar um pouquinho de lado aqui a lista para colocar os papéis. RADL3, olha ali. Onde é que tem o ponto de entrada aqui na RADL3? Eu tenho um ponto de entrada obrigatório na ruptura de 44,52, porque é uma barra única vermelha ignorada. Ponto, nova linha e é topo histórico sendo rompido. Então já boto meu alarme ali. Próximo papel, SUSB5. SUSB5 gerou uma entrada essa semana. Ponto contínuo. Foi comentado semana passada, na ruptura de 15,83, gerou entrada, stop abaixo da mínima. E agora o alvo desse ponto contínuo fica sendo essa amplitude para cima. 161%, 19,31. Trade fácil. Isso aqui é mais fácil do que bater em cego. Isso aqui é mais fácil do que pegar uma velha e tirar a dentadura dela. É muito simples. Klabin 11, mesma coisa, só que o cenário de Klabin 11, a última entrada que ela deu foi aqui. Ponto contínuo. Certo? JBSS3 também é um dos papéis que tem a maior força relativa no período e está gerando uma possível tomada de posição na semana que vem. Ó, nessa ruptura. Ponto contínuo, ruptura de 15,75. Esse avião pode estar gerando um trade na semana que vem. É um dos trades que eu tenho que estar muito atento semana que vem. Lojas Renner. Outro ativo que está como sendo um dos mais fortes dos últimos 252 dias, gerando ponto contínuo. Na ruptura de 113,77, pena que está caro o lote integral dela, me gera uma tomada de posição como position. Próximo papel, TRPL4. TRPL4 está gerando uma tomada de posição na semana que vem, pelo metro Stormer, se romper a máxima de 41,68, Dunningham de alta, dentro de uma tendência de alta, dentro do papel que é um dos mais fortes em termos de força relativa. Smiles. Veja aqui, pessoal, o cara que acompanha essa planilha aqui, ó, só opera filé. O cara vai operar só filé. Só filézinho. Muito fácil, muito simples, muito barbada. Então olha ali, ó, Smiles. Smiles tem uma entrada, método, ponto contínuo, na ruptura de 55,84 na semana que vem, stop ficando abaixo da mínima dessa semana que terminou, alvo 161% para cima. 62,65. Sempre usando manejo de risco. Próximo papel, Grendene. Grendene fez um ponto contínuo, rompeu, acionou a entrada, tem mais um aumento de posição na semana que vem pelo método Dunningham, na ruptura de 18,05. Também fácil de ser operado. E o último, VEG3. VEG3, por enquanto, temos uma tomada de posição programada pelo método realização frustrada na ruptura de R$20,06. O stop ficará imediatamente abaixo dessa mínima, 18,11, e o alvo da operação dentro do método Storm fica sendo amplitude de 3 km para cima, fica sendo 21,98. Pessoal, usar a força relativa, usem a força relativa, isso ajuda dramaticamente a chance de vocês. Tá? Muita chance de que as coisas deem certo. Agente Chaves, olá, Storm, boa tarde. Quero vender índice futuro cheio, mas para médio prazo. E queria aproveitar o começo das estatísticas de volatilidade conhecidas no mês de agosto e setembro. Qual a melhor técnica para entrada nessa venda? Poderia comentar? Eu acho um tanto quanto ousado fazer uma venda de índice futuro cheio agora, nesse momento. Por que isso? Você está vendendo suporte, né? Está vendendo suporte. Vender aqui. Onde é que tem um stop bom aí? A gente tem que tentar vender depois que subiu. Ó. Depois que subiu, a gente pensa em vender. Depois que subiu, pensamos em vender. Qual que seria um ponto que eu pensaria numa eventual operação de venda assim? Eu deixaria subir mais umas 2, 3 semanas e se aproximar da média móvel de 20. Quando batesse ali, formasse um candle de aversão, que nem fez aqui, perdesse a mínima, aí eu pensaria numa venda.
A gente sabe que agosto é um mês usualmente baixista, setembro também, mas no momento atual não é o que está se desenhando. Esse candle aqui é um candle fortemente comprador. Então eu realmente evitaria vendas nesse atual cenário pelo método Storm. A gente, o Ulisses perguntando, você acha que ficar vendido no dólar e comprado em sub 5 uma boa operação? É uma operação redeada, né? Uma venda de dólar em que tu compra sub 5. Né? Se tu vender o dólar e o dólar cair, a sub 5 vai cair também. Porque a sub 5 está relacionada com o dólar. Se tu vender o dólar subir, a sub 5 sobe. E aí tu ganha. Uma tampou na outra. Não é algo que eu acho muito legal, não. Não chama muita atenção. O paciente Mauro pergunta sobre BRFS3. O papel rompeu o topo histórico. É um dos papéis que a gente comentou no início do ano, que era muito forte. Eu tinha comentado na semana passada que a ruptura da máxima dessa semana aqui, da semana anterior, geraria uma entrada, e a entrada aconteceu. Tá? Rompeu o topo histórico e agora movimenta-se de forma muito violenta. É o rompimento de um triângulo ascendente para cima, sim. Tá? Esse triângulo ascendente foi rompido para cima. O alvo desse triângulo ascendente basicamente é essa amplitude para cima. Então o alvo de BRFS3 no momento está em 81,92. Esse padrão, que é o triângulo ascendente, foi pesquisado pelo Thomas Bulkowski, onde ele encontrou 89% das vezes atingindo o alvo principal, que é a base da amplitude projetada para cima. Então poderíamos dizer que nos estudos dele, nós teremos 89% de vezes em que o mercado subiu até 81,92. Em 60% das vezes aconteceu o pullback e depois o movimento de alta. Tá? Então o BRFS3 chama bastante atenção. Se eu já não tivesse comprado, a minha conduta aqui seria muito simples. Eu colocaria aqui na semana que vem, na segunda-feira, uma compra na metade da barra. Então minha compra ficaria aqui, ficaria em 69,08. Ali eu esperaria, deixaria uma entrada ali tentando pescar alguma venda de swing trade que acontecesse para tomar a posição e colocaria da stop abaixo de 66,30. Essa seria a forma que eu estaria trabalhando aqui o BRFS3. Pazanoto, boa tarde. Estou meu tranquilo? Poderia comentar BRML3? Obrigado e abraço. Claro, Pazanoto, vamos lá. BRML3. Longo e violenta tendência de baixa primária, topos e fundos descendentes. Vejo que o papel fez um candle de retorno à média. O que aconteceu aqui? O que eu ver aqui, meu Deus do céu? Tá, agora sim. Vejo que o papel fez um candle de retorno à média. Tá? Um martelo, que é muito raro nesse tipo de papel. Martelo perfeito. Tá? Particularmente falando, não sou muito fã de fazer essa compra. Apesar de ser um martelo, apesar de ser um duplo fundo, teoricamente, num gráfico diário, talvez. Não chega a ser um duplo fundo. Talvez nos 60 minutos seja. Nos 60 minutos é um triplo fundo. Mas é uma compra contra uma tendência primária de baixa. Eu acho ruim, eu acho perigoso. Tá? Pergunta do Obi-Wan. Toma, o setor elétrico querendo retomar alta. Não estou dizendo que não vai dar certo, hein? Tem até uma boa chance de dar certo, mas eu acho mais fácil operar os papéis que já estão em alta na compra do que os papéis que estão em baixa na compra. Paciente Obi-Wan, toma, o setor elétrico querendo retomar alta. CEMIG estaria enquadrando nesse momento? Pois é, né? A gente comentou um pouco sobre o CEMIG no chat de Swing Trade na semana passada. O papel está em cima desse retângulo aí. Está em cima de uma zona de suporte. Muito afastada da média móvel de 20. Do ponto de vista de fundamentos, o papel está ruim. Do ponto de vista de fundamentos. Do ponto de vista gráfico, é bem verdade, traders mais agressivos estariam pensando em tomar posições na ruptura da máxima dessa semana, que está em 9,56, com stop abaixo de 8,87. E aí tentar buscar um alvo perto da média móvel de 20. Tá? Então não seria um trade equivocado. Tá? Seria um trade em cima desse retângulo enorme que ela produz. Tá? E que ela está produzindo. Tá? Seria ousado, mas factível. E o setor elétrico realmente, como o Ben comentou,
está muito forte e querem tomar alta. Participante surfista manhoso. Olá, Storm, tudo bem? O dólar semanal pelo FR2 não estaria esticado? O dólar não é um papel que opere bem pelo FR, em primeiro lugar. E ainda mais pelo FR2. Tá? Mas sim, ele está sobrecomprado. Tá? Assim como ele estava sobrecomprado aqui, e como ele estava sobrecomprado aqui, e continua subindo, e aqui, e continua subindo, e aqui, e continua subindo. Então é bem possível que 1 ou 2 semanas de alta venham a acontecer dentro do dólar. Tá? Mas isso não me facilita uma operação vendida aqui, não. Pagente Patines, Lame 4, entrada na superação da máxima. A gente tem a Lame 4 operando em cima de uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção na Lame 4. É uma cunha, né? É uma cunha ascendente. Pega a linha que une os fundos e tu pega a linha que une os topos, tu vê que é uma cunha ascendente, que é um padrão baixista. Sei, cara. Tecnicamente falando, do ponto de vista objetivo, a ruptura de 17,52 geraria uma tomada de posição pelo ponto contínuo, stop abaixo de 16,75 e o alvo 161 para cima. No caso aqui, provavelmente eu liquidaria metade da posição em 18,37, só para tirar o risco do trade, e o restante em 18,88. Mas não sei. O trade não está muito... Eu acho que é um trade ousado, por causa dessa cunha. Essa cunha me assustou. Pagente Ney, olha, se é o 3 tem alguma relação de tempo com outro período na lateralização atual? Ciel tem alguma relação de tempo com outro período na lateralização atual? Obrigado. Vamos olhar. Não, Ciel 3 não está lateralizado. Ciel 3 está fazendo uma correção num gráfico semanal, uma correção de 4 semanas. Tá? As últimas semanas de correção também foram em média, aqui foram 3 semanas, aqui foram 3 semanas, aqui foi mais tempo. Aqui foi 1, 2, 3, 6, 9 semanas. Tá? Então nós estamos em múltiplo de 3. Tá? Não me surpreenderia que fosse um múltiplo de 3 também. Vamos ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Também múltiplo de 3. Então estamos fazendo múltiplo de 3. Tá? Fizemos particularmente 3 semanas de queda agora, 2 semanas de queda agora. Eu esperaria mais 1 semana de queda ainda para depois poder voltar a subir. Mas eu gosto quando a Ciel recua. Basicamente porque a Ciel, quando ela recua, ela permite uma tomada de posição por um preço mais em conta. Essa empresa realmente produz lucros muito grandes. É uma empresa que tem um lucro líquido muito forte. E é uma empresa que, portanto, permitiria, inclusive, entradas pelo método do Dave Landry na ruptura de 45,07. Aí o stop ficaria abaixo da mínima dessa semana, abaixo de 42,74. Eu gosto muito quando ela recua. Gostaria que ela recuasse um pouquinho mais, perto da média móvel de 20. Participante Ulisses. Storm, o que você acha do parabólico SAR? Qual seria o melhor time frame para ser aplicado? Hoje o position está demais. Ulisses, o SAR ele é um sistema muito interessante, ele é um sistema muito utilizado pelos grandes fundos, pelas grandes instituições, para todos os modelos operacionais que eles trabalham. Não porque ele seja muito lucrativo, mas porque ele produz realmente drawdowns muito baixos. Qualquer sistema operacional que tu introduza o SAR como um stop móvel parabólico, vai ter um drawdown extremamente baixo. O que é drawdown? Perda máxima do topo do capital até o fundo do capital ao longo de todo o período testado. Tá? Então ele realmente é um sistema que corta rapidamente prejuízos. O problema dele especificamente é que por ele ser tão seguro, ele também corta muitos lucros. Tá? Então é difícil tu conseguir construir um sistema que tenha o SAR parabólico como stop móvel e que seja altamente rentável. Não vai conseguir. O que tu vai conseguir é construir um sistema que tenha o parabólico SAR, que seja rentável, mas que não tenha muito risco.
que é a principal característica dele. Alguns traders associam, por exemplo, o seguinte: eu vou comprar aqui essa realização frustrada e vou colocar o stop pelo SAR. É legal, funciona bem. Tá? Mas enfim, é um modelo bastante utilizado pelas instituições por causa disso, porque ele tem uma capacidade de conter rapidamente prejuízos. Pergunta do David Stormer: se puder, poderia dar uma olhada em KNR11? Grato. Obrigado. KNR11. KNR11, fundo imobiliário, vem operando numa forte tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Tá? Papel com a média móvel de 20 virada, obedece os critérios, inclusive, de excelência carolina, não tem nada do lado esquerdo do gráfico há mais de 6 meses. Faz 2 semanas consecutivas de queda. Essa barra aqui tem uma mínima abaixo da mínima das 2 semanas prévias. Então isso aqui caracterizaria um Dave Landry de entrada na ruptura da máxima do candle dessa semana, que está agora em, deixa eu botar aqui, 125,88. O stop da operação ficaria abaixo de 119,83. E aí o alvo da operação poderia ser realizar parcial no risco projetado para cima. E daí ficar com o resto transformado em cotas desse fundo imobiliário que renderiam dinheiro por muito tempo. Sabe, SAR e High Low não tem muita diferença, não é? Tem bastante diferença, eu diria. Vou colocar aqui um sistema de teste que eu utilizo muito, que é o Wealth Lab. O bom desse sistema é que ele consegue testar rapidamente as coisas. Então vamos sinalizar o seguinte, assim, ó. Vamos criar o seguinte sistema. Eu vou comprar um papel quando? Eu vou comprar o fechamento do candle que fizer o preço romper o preço de fechamento romper acima da média móvel de 20. Tá? Então, o preço fechou acima da média móvel de 20, cruzando, eu vou comprar o fechamento daquele candle. E eu vou conduzir a operação pelo SAR. Tá? Então, eu vou conduzir a operação pelo SAR. Certo? Isso aqui é a condução da operação pelo SAR. Se a gente fizer isso num gráfico diário, por exemplo, na VEG 4, vamos colocar aqui na Vale 5. Não, vamos colocar na VLID. Num gráfico semanal. Era para ter dado os trades. Tem uma coisa errada aí. O que aconteceu? 100% do equity. Tá, ok. Deixa eu colocar aqui outra coisa. Vocês. Tá. Agora sim. Você vê que assim, ó, vamos colocar um papel que esteja claramente direcional, como por exemplo a VEG3. Vê que o sistema não é bom. Vê que a gente teve aqui 51% de acerto, 48% de erro. Nosso drawdown ficou alto. E a gente não conseguiu um bom resultado utilizando como stop o SAR. Tá? Ó, o cara faz a compra, stop pelo SAR. 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 E assim por diante. Tá? Vê que a gente novamente não tem lucro aqui na Vivid. Papel que não é muito direcional, com apenas 31% de acerto. E vamos pegar aqui um papel claramente direcional, como por exemplo a Ciel. Vê que nem mesmo na Ciel o modelo foi bem. Nosso ponto de entrada provavelmente deve estar ruim. No gráfico semanal, vejo que a operação foi melhor. Foram 4 trades em 3 anos, 50% de acerto. A gente teve um drawdown relativamente contido. Tá? A gente iniciou a operação aqui, saiu aqui, iniciou a operação aqui, saiu aqui, iniciou a operação aqui, saiu aqui, iniciou a operação aqui, saiu rapidinho. Bom,
Se nós tivéssemos utilizado, ao invés do SAR, um outro modelo de stop, por exemplo, o stop pelo high-low, seria um tipo de modelo, e eu não vou conseguir testar aqui rapidamente para vocês, porque eu não tenho high-low automatizado. Judiaria aqui. O modelo do high-low é basicamente como a soma dos últimos 3 fechamentos. Tá, então a gente vai trabalhar aqui com um high-low de 3. Ó. Veja que a gente tem mais trades, os trades não duram tanto tempo, o resultado foi um pouquinho inferior. Tá? Particularmente falando, o high-low é superior ao SAR em termos de stop, em todos os testes que eu fiz, tá? Em todos os ativos principais que eu fiz. Tá? Então existe uma diferença bem importante entre os dois. Participante Mari, Stormer, o GPA3 estaria formando um master bandeira, valeria uma entrada ou já perdeu o ponto de entrada? O GPA3. Já perdeu o ponto de entrada, né? O GPA3 deu um belo trade na ruptura da máxima desse candle, que era o ponto contínuo. Foi comentado várias e várias vezes. O papel se arranhou por umas 2 semanas, permitindo que os caras comprassem mais aqui e mais aqui. Deu tempo suficiente para quem queria realmente comprar o papel e agora o papel vai embora. Já passou do ponto. Tá? O que um trader um pouco mais agressivo aqui poderia tentar fazer, na semana que vem, deixar uma oferta de compra ali na metade da barra dessa semana, então em 68,61, esperando que algum tipo de correção de swing trade levasse os preços de volta até perto daquele ponto, para então poder tomar a posição na retração de 50% e colocar o stop abaixo da mínima da semana que terminou. Essa seria a conduta que eu estaria procedendo dentro do GPA3 semana que vem. Eu não compraria a mercado, colocaria a entrada naquele ponto específico mencionado agora há pouco. Vamos dar uma olhada se eu consigo responder mais alguma pergunta. Patente Juninho, Ciel 3 estaria dando entrada pela média móvel de 9. Boa noite a todos. Ciel 3, média móvel, acredito que não. Pelo menos não no semanal. Não. Só se tu considerares o modelo de 2 barras consecutivas em queda, aquela entrada 9.2 da média móvel de 9. Aí sim. Tá? Mas o papel já está com a sua média virada para cima, o que não configuraria a primeira entrada da média móvel de 9, pelo menos não no semanal, nem tampouco no diário. Tá? Partido Eduardo Silva, Stormer, pela sua experiência, haveria algum indicador ou combinação que pudesse dar algum indício que o SUSB5 não seguiria tão forte com essa queda abrupta de 2 semanas, apesar que se recuperou no mesmo período de tempo? A pergunta dele é muito boa. Se algum indicador poderia nos dizer ou nos antecipar que as 2 semanas de queda fortes que a SUSB5 fez foram apenas operações para assustar os mãos fracas, os mãos moles, como se diz. Essa é uma das coisas mais difíceis que existem no mercado. Tá? Identificar quando um movimento é verdadeiro e quando um movimento é falso. Tá? Por exemplo, quando terminou essa semana aqui, muitas pessoas diziam que a SUSB5 ia quebrar, ia falir, mas é tal, patati patatá. Afinal de contas, fechou abaixo da média móvel de 20. Sim, fechou. A perda da mínima dessa semana poderia ter sido sinal de gente vendendo posições e estopando mais violentamente. Não foi o que aconteceu. Tá? Esse candle aqui era um candle claramente comprador. Então, depois desse candle formado, ficou fácil identificar a entrada. Mas se a gente colocasse aqui algum indicador para tentar buscar alguma dica, se realmente nós íamos perder a nossa movimentação ou não, aqui a gente tem um indicador que já nos ajuda. Acumulação e distribuição. Observem. Este fundo, que está no mesmo nível deste fundo, não está no mesmo nível do fundo prévio. O que significa que essas quedas foram com fraco volume e que essas altas foram com forte volume. Então, a acumulação e distribuição já seria um dos indicadores que ajudaria bastante. Outro indicador que ajudaria bastante é o indicador mais antigo ainda, o próprio OBV.
Veja que o OBV aqui também mostra exatamente o mesmo cenário. Essa queda aqui está no fundo acima do fundo prévio. Isso demonstrando que foi feita uma queda com fraco volume. Um outro indicador que poderia ajudar aqui, mostrando que a tendência ia continuar forte, é o próprio MACD histograma. O MACD histograma aqui virou para baixo. Isso aqui indicou uma reversão de tendência. Então o MACD histograma aqui realmente falhou, inclusive com divergências baixistas. O MACD histograma não é um bom indicador para identificar esse tipo de movimentação. Esse tipo de movimentação a gente tem que identificar se essa queda foi com volume ou não. E para isso, então, OBV, acumulação e distribuição são os melhores de todos. Ok? Olha que lindo depois. Tá? Mas se fizermos estudos em cima disso, Eduardo, você vai perceber que o OBV e a acumulação e distribuição são perfeitos justamente para isso. Essa é a função deles, na verdade. Para a gente brainstorm, última pergunta do dia. EQTL3 tem algum ponto de entrada pelo semanal? Sim. É um dos papéis mais fortes do ano, sem dúvida alguma. 2 semanas de queda, se aproximando da média móvel, se aproximando do topo anterior rompido, formando sombras inferiores, ponto de entrada agressivo na ruptura da máxima na semana que terminou. Se a gente colocar aqui o OBV, justamente para fazer o mesmo efeito que a gente fez lá na observação da sub 5, olha ali, ó. O que o OBV está nos dizendo? Que a alta aqui não teve tanta força em termos de volume. Nós fizemos recuo, estamos no mesmo nível deste fundinho, com o OBV relativamente estável. Então aqui o OBV não está tão positivo quanto estava na sub 5. Acontece. Mas sim, haveria essa entrada. Outra alternativa seria entrar no gráfico diário. E no gráfico diário, observe esse enorme candlezinho de reversão, muito afastado da média. Um trader mais ousado aqui de position tomaria a ruptura da máxima desse doji com sombra inferior longa e colocaria seu stop abaixo da mínima dessa semana. E já quando batesse aqui, provavelmente realizaria parcial e conduziria o resto da operação pelo position. Muito bem, pessoal. Nós estamos então finalizando nosso chat position agora. Foi um grande prazer estar com vocês hoje, no dia 31 de julho de 2015. Espero vê-los na semana que vem, onde estaremos acompanhando o mercado junto com vocês no LS Live. Semana que vem vai ter um hangout muito legal. Tá? Vai ser um hangout comigo, com o Bizi, com o Leandro e com o Vlad, na quarta-feira, às 8 da noite. Já estão todos convidados. Ok? Também semana que vem estaremos participando da Kona Robôs. Tá? É um congresso nacional de robôs. Tá? Depois nós podemos, inclusive, colocar o link para vocês de acesso à Kona Robôs. Um forte abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Espero vê-los semana que vem. Paz, saúde e prosperidade.